Sejam muito bem-vindos ao canal Boa Semente. Eu sou Fernanda Feitosa. Eu sou Rômulo Dias. E estamos aqui mais uma semana para compartilhar com você aí de casa a palavra de Deus através da revista Conectar Mais. Estamos online nessa terça-feira. Comenta aí no grupo, meu WhatsApp tá logado aí? Ou pelo seu mesmo, tanto faz. Que a gente já está online, eu botei o link, mas a galera não sabe exatamente quando que a gente vai entrar. Então já estamos em live. Esperar a galera entrar aí. Pegar o link, né? Acabou. Não, o link já tá no. O link já tá. Só avisar que nós estamos online. Tá. Acabamos de gravar o vídeo da semana sobre namoro cristão. Falamos um pouquinho sobre esperar em Deus, né? Esperar o tempo certo. E aí vai sair nessa semana ainda no canal. Espero muito que vocês gostem. E já vou deixar aqui para perguntar se vocês assistiram o vídeo da semana passada, namoro cristão, alguns princípios bíblicos para um relacionamento abençoado. Quero saber se vocês assistiram, compartilharam, né? Deram essa ajuda aí pra gente, que é muito pertinente, muito importante. E, enfim, em breve... Show. Em breve a galera vai estar aí. Nós estamos pontualmente, né? Quase, 2 minutos atrasados aí. Mas estamos felizes de estar aqui, né? É verdade, gente. E comente aí, eu sei que você já falou, perdão, mas comente aí se você gostou do vídeo, tá bom? Na semana passada, matemática nova que nós estamos trazendo, de uma série de vídeos. Não vamos deixar vocês aí sem vídeo. Gravamos um hoje, vai sair que dia? Você falou, perdão. Não sei, quando hoje tá... talvez quinta. Acho que pra ficar divididinho, né? Uhum. O pastor grava segunda, a gente grava terça, seria legal na quinta. Sim. Então, é isso, gente. Gostamos muito de gravar, confesso que gostei muito de gravar esse vídeo. O de hoje, assim, foi bem espontâneo. Bem legal, assuntos legais de se tratarem, né? E tendo um bom engajamento, a gente fala sobre esses assuntos também, né? Vamos esperar aí. Então, vamos para a live de hoje, né? Lição de número 10. Antes disso, vou deixar aqui os avisos iniciais. Vou jogar aqui o slide na tela. Apoiadores, quero deixar aqui a minha gratidão a todo mundo que compõe esse quadro. Muito obrigada a todos os apoiadores, sem exceção, sem diferenciação de valores. Vocês são muito importantes. Quem já fez parte, quem já fez, quem não faz mais, quem vai fazer a partir desse vídeo. Agora. O link está aqui embaixo do Apoia-se Boa Semente Jovens. Você vai receber esse material semanalmente, tanto os slides que a gente faz na live, quanto o material didático. Mas que material didático é esse? Você vai me perguntar. É um plano de aula completamente detalhado, tópico a tópico, questionário, dinâmica, aprofundamento da lição, tudo que você pode imaginar de um plano de aula completo, você vai ter aí nesse material. Então, se quiser se tornar apoiador, basta entrar aqui embaixo no link e fazer parte desse nosso grande grupo. Então, um beijo, muito obrigado a todo mundo que faz parte do nosso Apoia-se. E acho que os avisos iniciais são esses. Além do nosso Apoia-se, existe também... Deixa eu sair aqui. Existe também um grupo no WhatsApp, né? Com mais de 500 pessoas nessa comunidade espalhadas pelo Brasil. Estamos aí no WhatsApp, basta entrar aqui embaixo. Lá também é disponibilizado um material gratuito, feito pelo irmão Moacir. Então, se você também quiser entrar no link, entrar no grupo, basta acessar o link aqui embaixo e você vai estar mais pertinho da gente. É verdade, gente. Dito tudo isso, vamos lá para a lição de número 10, quase finalizando já a revista. Sim. Né? Que tem tantos nos abençoado. Comente aí se você está aprendendo bem mais, né? Sabendo bem mais do livro de Salmos do que sabia antes aí de começar essas aulas. Então, eu estou saindo bem melhor aqui. Creio que você também não é diferente. Então, vamos lá, lição de número 10. A bondade de Deus revelada nos Salmos. O texto de referência está lá em Salmos 31. Calma aí, Delta, calma. Vamos lá, de novo. Lição de número 10, a bondade de Deus revelada nos Salmos. Texto de referência, Salmos 31, verso 19. Versículo do dia. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Salmo 139, verso 5. Verdade aplicada. A bondade é um dos principais atributos de Deus e como um pai amoroso, ele concede aos seus filhos o que é bom. Amém. Deus é maravilhoso. Objetivos da lição nós temos 3, um para cada tópico. O primeiro que Poliana vai comentar é ensinar que a bondade de Deus nos ampara. Tópico 2 que eu vou comentar, ressaltar que Deus conhece as nossas necessidades. E o tópico 3 que vamos comentar juntos, confirmar que Deus se levanta em favor dos pobres. E uma de oração que nós fazemos no final, oremos para que a gratidão... Tá difícil aqui, gente. Oh, meu Deus, é esse, né, que a gente usa. Não, esse é os objetivos, né? Não, mas só muito falando do layout. Ah, tá. Isso, vai. O momento de oração que nós temos no final é para nós orarmos para que a gratidão a Deus, que é bom e misericordioso, seja manifestada pelo seu povo em todo
o tempo. Muito bom. Amém. Introdução. Em sua essência, Deus é amor e generosidade. E um dos seus principais atributos é a bondade, a qual é constante e imutável. E tudo isso nos é revelado através de sua graça, favor imerecido. E por sua misericórdia, compassiva. Por sua misericórdia, compassivo. Não nos dá o mal que merecemos. Não nos dá isso. Aí ele continua aqui, me molei. Continua aqui explicando, né, o que quer dizer misericórdia. Está lá no Salmos 86. E o Senhor é bom o tempo todo. Então, Deus é bom o tempo todo e o tempo todo Deus é bom. Amém. Ponto-chave que nós lemos aqui, né? Sempre lembro no comentário do irmão para a gente ler o ponto-chave. É que a bondade de Deus seja nosso combustível diário. E, de fato, nosso Deus é maravilhoso, então nós temos que ser bom também. Né? Muito bom. Agora a gente entra no tópico 1, a bondade divina nos abençoa. Gostei bastante desse tópico, não sei o que você achou na lição em geral. Né? Aparece agora mais um tributo de Deus, um atributo de Deus, uma parte do caráter. Gostei. Uma a gente parte, dentro da imagem. Uma parte do caráter de Deus, mas meu pai falou que enquanto a gente estiver lendo, a gente bota o slide, mas quando a gente estiver falando, fica da gente. Tá bom, vai ficar interativo. Então, agora nessa live, nessa lição de hoje, a gente vai falar um pouquinho mais sobre a bondade de Deus, que também é um dos caráteres de Deus. E a gente vai aprender muito sobre a questão da bondade e o quanto que isso também interfere na gente, quanto que isso transforma a nossa vida. Vamos lá? Tópico 1, a bondade divina nos abençoa. Deus deseja nos ensinar através da sua bondade. Ele abençoa o seu povo em todos os momentos, sendo um abrigo em tempos de aflição. Então, é basicamente uma introdução da live em geral, da revista em geral. A bondade de Deus, ela nos ensina bastante coisa que a gente vai aprofundando ao longo dos tópicos. Então, muito bom. Vamos continuar. Vamos continuar. Porque eu ia falar um pouquinho sobre essa questão, apareceu um aviso aqui, sobre a questão de que Deus nos ensina através da sua bondade. Ele nos ensina o quê? Só que ele é bom? Não, ele nos ensina também a ser bom. Só que isso é mais que o tópico 3, então não vou aprofundar esse tópico aqui, mas é só um gostinho que a gente vai falar na live de hoje. 1.1, a inexplicável bondade de Deus. Vamos lá. Consideramos que o salmista escreveu um dos salmos nos versos mais belos que se... Vamos voltar. Consideramos que o salmista escreveu um dos mais belos versos sobre se refugiar em Deus, ao dizer que Deus é a nossa força e socorro, e que ele não falta conosco, né, em tempos de aflição. Neste verso, o salmista chama a atenção da bondade de Deus àqueles que o buscam. O salmista diz que a dependência de Deus é a garantia de uma vida frutífera. O servo fiel tem em Deus o refúgio para todas as horas. Não lhe faltará pão e não faltará o pão e nem o fundamental para a sua vida diária, né? Sobre esse prisma, entendemos que não podemos escolher quando as adversidades sobrevirão contra nós, mas podemos escolher crer, né, que Deus virá ao nosso socorro um dia de angústia. Então, vamos ao ponto geral desse tópico. Tá falando um pouquinho sobre a inexplicável bondade de Deus, e que ele sempre vai agir em favor dos seus. Ponto muito importante, mais do que ler a revista, sobre o que eu falar... que foi? Acho que... Não. Você quer falar comigo? Mais do que ler a revista, é importante você entender o tópico e explicar e trazer mais pontos, porque a revista ela é só um ponto de partida para você, professor, agenciar os temas que estão sendo falados aqui. Então, tópico 1, vamos estar falando sobre a inexplicável bondade de Deus. O que eu falarei aqui? A falta de relacionamento do jovem com Deus faz com que ele tenha uma imagem deturpada de Deus. Entendeu o que eu quis dizer? Vamos aprofundar. Se eu não tenho um relacionamento com Deus, é muito fácil que eu tenha medo dele, porque eu não conheço a sua bondade. Eu não leio a sua palavra, a Bíblia. Eu não tenho experiência com Deus, então as pessoas falam que ele é bom, mas eu ainda não vivenciei essa bondade de Deus. Então é um ponto de preocupação. Então essa falta de relacionamento faz com que a gente tenha uma visão deturpada de Deus, né? A gente tem uma visão de que Deus é um Deus raivoso, é um Deus, né, que vai fazer vingança e todas essas coisas assim que deturpe, né? De fato, isso não tô falando da vingança que virá sobre a terra, né, no final dos tempos, mas tô falando com relação ao que a gente está vivendo hoje.
Então, a falta de relacionamento, ela faz isso, faz com que a gente sinta medo de Deus. A gente tem que diferenciar esses dois pontos, medo e temor. São coisas completamente diferentes. Temor tem mais relação a respeito, né? Que você tem com aquela pessoa, aquela divindade, então você tem temor a ela. Então você não faz certas coisas porque você tem medo, mas porque você respeita aquela pessoa. E aí se você tá nessa outro prisma, que é o prisma do medo, isso faz com que você tenha uma visão manchada de Deus. E um ponto muito importante, geralmente a visão que a gente tem de Deus é uma visão que a gente espelha do nosso pai terreno. Então, para mim, é muito fácil falar de um pai amoroso, para você também é muito fácil falar de um pai amoroso, de um pai presente. Pra gente é fácil imaginar esse pai, porque nós temos essa referência de pai. Mas existem muitos jovens que têm, e você, professor, também pode ser um desses casos, que a visão de pai, ela é um pouco manchada, talvez porque seu pai não foi presente, talvez porque seu pai foi um pai violento, talvez porque seu pai foi um pai ali que faltou com respeito em muitos momentos. Então, é difícil que o jovem faça essa relação de um pai amoroso, de um pai bondoso. Então, pra gente é fácil essa relação, mas para muita gente isso é muito difícil. Então, é necessário que a gente quebre. Se a pessoa vive numa vida em que o pai é totalmente essas péssimas características que eu mostrei, que a gente quebre essa visão e que a gente não venha espelhar essa visão em Deus, achar que Deus vai ser como o nosso pai terreno. Não. E no nosso caso, se nosso pai terreno é bom, Deus é 1000 vezes mais, né, na sua infinita bondade. Então, um pouquinho sobre isso que eu iria falar. Explicaria um pouquinho sobre a falta de relacionamento, de mancha a imagem que a gente tem de Deus, então traz um medo, e também que é normal que a nossa relação terrena com nossos pais espelhe na figura de Deus, mas que se essa figura for uma figura manchada, que a gente venha quebrar esse padrão e ter aí uma visão, sabe, quando você é míope e tem uma visão meio que embaçada, é necessário que a gente quebre isso e veja de fato quem Deus é na nossa vida, a partir da palavra, mostrando o quanto que Deus está sempre atento às nossas necessidades, o quanto que Deus está sempre agindo em prol do seu povo, né, estando ali presente, todas as guerras, todos os momentos ali, ele está sempre conosco. Então, que a gente venha estar sempre atento a esses pontos. 1.1, eu falaria um pouco sobre isso. Muito bom. Eu gostei muito desse primeiro ponto aí que você ressaltou, do medo de Deus, né? E de fato é assim, porque a gente passou um tempo, e muitas vezes ainda acontece, aquela pregação, né? Quando você vai apresentar a Deus, não, se você vive do jeito que você vai pro inferno, acabou. Então, tipo assim, você anula a salvação. Você anula. Então, assim, você explicar de uma forma amorosa, né? Como de fato Deus é amor e a bondade, que é o que a gente está comentando aqui, né? Mas claro, também, ao mesmo tempo que a bondade também é fogo consumidor, eu sei, óbvio. Só que eu tô falando que nós temos que apresentar o evangelho onde nós podemos apresentar que isso vai sobrevir, né? Se isso acontecer sobre a vida de alguém, referente ao que a pessoa viveu. Então, assim, há um tempo, Deus ainda tem dado um tempo, enquanto a vida há esperança. Ou seja, enquanto há vida, você pode buscar esse Deus. Isso que eu ia falar para lembrar de voltar pra gente, esqueci. Enquanto você tem a oportunidade de buscar esse Deus, busque, porque Deus é bom bastante para te receber de braços abertos. Então, assim, é muito importante que você não tenha essa visão deturpada, né, de míope, aí gostei também da referência, gostei da referência a ideia de que você precisa aprender a enxergar Deus pela ótica da Bíblia, né? Muitas das vezes nós enxergamos Deus pela ótica das pessoas. Então, até que ponto você tem enxergado a Deus apenas pela ótica, nossa, é muito bom dar uma pregação boa, apenas pela ótica dos outros, né? A experiência então, dos outros. Aí você chega ali, isso aí até é pra gente dentro da igreja, né? Tá ali, aí o pastor fala do relacionamento que ele tem com Deus. O presbítero ora com o relacionamento que ele tem com Deus e o seu relacionamento, Sim. Né? Esse Deus maravilhoso, que é maravilhoso. E um ponto muito importante que você vem comentando muito nas últimas semanas sobre isso, o Rômulo tem a oportunidade de falar com muitas pessoas ao longo do dia, né? Conversar e ter acesso a muitas pessoas. E aí, que você tem comentado muito sobre isso. Muitas das visões que as pessoas têm de Deus, né, é baseado com relações dentro da igreja, né? Isso aí, Então, às vezes a pessoa tem uma mágoa com Deus, mas não é com Deus diretamente, mas é com algo que aconteceu na igreja. Então, isso é muito complicado, né? É muito complicado. Muitas vezes você vai comentando com alguém, né? E aí a pessoa fala, não, em algum momento a igreja magoou, mas não foi Deus que magoou, foi a igreja. E o que eu sempre tento falar para as pessoas é que a igreja é um local das pessoas onde estão sendo tratadas. Pessoas que se reconhecem como doentes estão ali sendo tratadas pelo médico dos médicos. Então, ele não veio para os justos, ele veio para os doentes. Só que a questão é, será que nós estamos nos reconhecendo como doentes? Eu me reconheço, você se reconhece também, e a gente busca Deus na igreja. Então, a igreja vai falhar com você, mas Deus não falha com você. Então, é isso. Não tenha medo de Deus. Não enxergue Deus apenas pela ótica da igreja, não.
tenha relacionamento. Quanto mais relacionamento, mais você conhece. Quanto mais você conhece, mais você consegue entender os princípios. Tenha a sua própria experiência, se relacione com Deus, busque estar na presença dele, se mostrar a ele, que ele também se mostrará a você. Então, acho que isso é um ponto muito importante. Enxergar, você falou a frase certa, enxergar a Deus pelo que a palavra diz que ele é, não pelo que eu acho, não pelo que você acha, mas por como ele se apresenta a nós. É muito bom. E o que tem de gente, às vezes, para você para discutir, ou para criticar a Bíblia, para criticar Deus, e muitas das vezes nunca leu a Bíblia inteira. Sim. Gente, se você não leu, você não pode criticar. Você não pode criticar algo que você não conhece. Assim como você também não pode falar algo que você não conhece, de alguém que você não conhece. Então tem muita gente que não conhece Deus e quer criticar Deus, e tem muita gente que não conhece Deus e quer falar sobre Deus. Então, assim, não é isso, gente. A melhor forma de você conhecer é através da palavra. É a revelação perfeita de Deus para a humanidade. É a sua bendita e gloriosa palavra, é a Bíblia que você está carregando, né? Ela é superior, 1000 vezes superior à revista que a gente está comentando aqui. Então, a revista fala sobre a palavra, só que a palavra de fato está na Bíblia. Exatamente. Então, agora a gente segue para o tópico 1.2. Deixa eu apresentar de novo. 1.2. Vamos lá. Uma bondade que nos sustenta. Esse tópico também é muito importante. Ah, não está aparecendo. Caiu? Não estava aparecendo. Não estava aparecendo. Caiu. Vamos lá, 1.2. Uma bondade que nos sustenta. Também é um tópico muito bom. Não raras vezes nos deparamos com jovens que perderam as esperanças por terem vivenciado frustrações. Alguns se desviaram e outros se esfriaram na fé ao longo da jornada da vida cristã. O Salmo 139 diz: Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a tua mão. Não importam as circunstâncias, nada pode abalar nossa fé. Existe um Deus que nos cerca tanto no passado, por trás, quanto no futuro, adiante. Ele tem pleno controle sobre as nossas vidas. Assim como o salmista, precisamos crer que não há lugar ou circunstância onde Deus não esteja presente. Ele nos cerca com seu cuidado e graça. Agora eu vou lembrar de tirar aqui para poder comentar. Outro ponto muito importante, o primeiro passo é enxergar que Deus é bom. Você está ali num relacionamento, você vai desenvolver as suas experiências e você vai perceber, você vai sentir que Deus é bom. Segundo passo é declarar que a bondade dele existe independente das circunstâncias. Declarar que Deus é bom e provar da sua bondade quando as coisas estão vindo bem, né? Ah, Deus me deu uma casa, Deus me deu um apartamento, Deus me deu um casamento, Deus me deu um filho. Ah, Deus é muito bom. Quando as coisas começam a dar errado, que é aí que a bondade de Deus se prova, e é aí que a sua fé também é provada, de você entender que as coisas muitas das vezes não vai acontecer como você quer, como você espera, o tempo de Deus é um tempo diferente. Falamos sobre isso no vídeo que vai sair essa semana. E é aí, esse momento que a sua fé vai ser provada, que você vai ver que Deus continua sendo bom. Independente da escolha que ele tiver sobre a nossa vida, independente do caminho que ele colocar na nossa frente, ele continua sendo bom. Ele fazendo a minha vontade, ou não fazendo a minha vontade, que pode ser que em algum momento as nossas vontades elas se coincidam, né? E aí tudo bem. Mas se não acontecer isso, se a minha vontade não prevalecer, ele continua sendo bom. Então, o que esse tópico está dizendo sobre isso? Vai ter momento que o jovem ele vai passar por frustração, vai passar por decepção, vai passar por perdas, né, de alguém importante, de um ente querido, de alguém que você era ali firme, era assim, apaixonado. Eu tô falando perda de morte mesmo, não só de um relacionamento que acabou, porque isso dói, mas você perder alguém que você ama, né, a pessoa morrer. Tudo bem que a gente tem a esperança na vida eterna, a gente sabe que vai reencontrar essa pessoa, mas existe uma separação terrena. A gente vai se separar, mesmo que momentaneamente, dessa pessoa, e isso dói também. E aí é você entender que mesmo nesses momentos difíceis, a bondade de Deus ainda permanece, ele continua sendo bom, independente daquilo que sobrevier sobre a sua vida. Então, mostrar para o jovem isso, que nós somos cristãos, nem sempre nós vamos ganhar. Muitas das vezes nós vamos perder, mas ainda assim continuar acreditando na bondade de Deus. Porque até perdendo, nós sabemos que a vontade dele é soberana, é perfeita e é agradável. É isso aí, muito bom. Muito bem parafraseado, comentado. Gostei muito. Aprendi bastante. Uhum. Vamos lá. Então, vamos lá, tópico 2. Uma bondade permanente. Então, não é se é permanente, não é só no passado, né, ou só no futuro, e nem só agora. Então, Deus é bom o tempo todo. Então, a ideia do tempo da lei e o tempo da graça, você vê o amor de Deus manifestado tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Né? Então, é isso. O amor de Deus sempre esteve para conosco. Né? E o amor de Deus nada melhor do que a pessoa de Cristo. A pessoa de Cristo, de fato, é a bondade de Deus para as nossas vidas. Então, vamos lá. Para Davi, falando um pouquinho aqui do Antigo Testamento, né? Para Davi, o fato de Deus tê-lo escolhido e demonstrado sua bondade para com a sua vida, revela que Deus o escolheu e se revelou a ele com o seu amor sem igual e ininterruptamente.
pois a bondade de Deus permanece continuamente. Então é isso aí, falando um pouquinho da bondade de Deus na vida de Davi, né? Nós temos Davi aí sendo escolhido, né? Ali quando ele se apresenta, mata Golias, mais uma vez a bondade de Deus. Mesmo quando ele falha, adultera ali com Batseba, mesmo assim ele prova, né, ali do pecado, tem as consequências, mas mesmo assim Deus ele não deixou de ser bom para com Davi. Então você vê que a bondade de Deus também não está retratada apenas no que a gente faz, né? Então Deus é bom, É a sem essência sombra de dele. vida. A essência dele é a bondade. Então ele não depende do que eu faça, mas existe também um posicionamento. Eu vou Sim. comentar no 3.2. Sim. 3.2. Mas existe um posicionamento da minha parte, mas também entender que além do meu posicionamento, ele continua sendo bom. E ponto final. E isso não está em negociação. Isso é muito importante. Então vamos lá. A bondade do Senhor sempre nos precede. O livro dos Salmos nos faz renovar a confiança na bondade e nos cuidados do Senhor, que está atento a cada uma das nossas necessidades. Isso aqui eu até botei já parafraseando aqui. Que ele está atento a cada uma das nossas necessidades. O salmista diz que antes mesmo de falarmos, o Senhor já sabe o que iremos dizer, pois ele nos conhece. Davi, no Salmo 145:7, diz que falarão da imensa bondade de Deus e cantarão com alegria a respeito de sua fidelidade. Diante disso, a sua bondade jamais pode ser esquecida. E esse ponto que eu comentei é que Deus já sabe, em sua bondade, né? Já sabe bem antes da gente pedir alguma coisa a Ele. Então, muitas das vezes, antes das palavras saírem da nossa boca, que é o que exatamente o Salmo está falando, Deus ele já sabe o que a gente vai pedir. Então, aí você pode falar assim, entrar num paralelo aqui, né? Paralelo? Não sei se é a palavra, mas assim, entrar numa ideia aqui, num loop infinito. Se Deus ele sabe o que eu vou falar, por que eu preciso falar? Se Deus ele sabe o que eu vou pedir, por que eu preciso pedir? Então você vê que às vezes, por que a necessidade de orar se ele já sabe antes mesmo que eu vou pedir? Então não vou orar, ele já sabe. Só que a questão é o que a gente falou no tópico 1, relacionamento. Eu me relacionando com Deus, eu sei o que ele quer através de sua palavra. E eu sei o que ele vai. Ele sabe, eu sei que ele sabe o que eu vou pedir. Só que eu vou pedir da mesma forma. Eu vou abrir a minha boca e eu vou conversar com ele. Porque é relacionamento. A gente vai falar também dos atributos de Deus no próximo ponto. A gente sabe o que ele quer, ele sabe que ele é onipotente, onisciente, onipresente. Eu vou entrar sobre isso daqui a pouco. Mas a questão é, mesmo ele sabendo de todas as coisas, a sapiência de Deus, né, a sabedoria de Deus, a gente tem que falar com ele, a gente tem que se relacionar com ele, porque a oração é relacionamento. Eu já falei aqui outras vezes, a palavra é o que Deus quer para a nossa vida, é o nosso manual de fé. E a oração é a gente contribuir, é a gente se relacionar. Então, primeiro eu oro, pedindo a Deus que ele revele a sua palavra a mim. E depois eu leio. Então é muito importante essa ideia. Não leia. Esse é um ponto muito importante. Eu já vi muita gente falando sobre isso. E é muito importante. Ore antes de ler a Bíblia. Peça a Deus revelação da sua palavra para depois ler. Né? Que eu sei que vai ser cada vez melhor. E quanto mais você ler, mais fácil vai ficando. Então, enfim, voltando. Você fala com Deus através de relacionamento. Mesmo ele sabendo o que você vai pedir, mesmo ele sabendo o que você vai confessar, mesmo ele sabendo de todos os seus pecados, confesse a Deus, porque ele quer uma resposta verbal, ele quer um relacionamento. Assim como eu converso com a Poliana todos os dias, ela ouve minha voz todos os dias, ouve as minhas súplicas, os meus acertos, os meus erros, ela está a todo momento comigo. Com Deus não é diferente. É que às vezes a gente encara Deus como um ser muito distante. Não, Deus é perto. Deus está mais perto de mim do que a Poliana que está do meu lado. Porque Deus se manifestou, né, na pessoa de Cristo e não nos deixou órfãos. Está no Espírito Santo. O Espírito Santo está onde? Está dentro de mim. Então, eu não sou Deus, como eu ouvi essa semana aí, achei muito engraçado que me falaram. Falaram que eu sou Deus. Eu não sou Deus, mas eu tenho Deus dentro de mim e na figura do Espírito Santo. Então, talvez uma colocação importante que eu aceitaria melhor se fosse me falado isso. Eu represento Deus. Representar Deus é importante, porque eu sou cristão, então eu carrego o nome de Deus. Né? Então, tudo que eu faço, as pessoas me olham, Rômulo crente, Rômulo cristão fazendo isso. Então, assim, eu carrego esse nome. Eu carrego essa reputação, talvez. Mas agora eu não sou Deus. Deus é único, né? Manifestado em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o Espírito Santo está dentro de nós. É Ele que é bom de fato. Eu não sou, mas Deus é. Enfim, é isso. Então você fala com Deus, porque necessariamente Ele precisa ouvir a sua voz, mesmo Ele sabendo o que você vai pedir. E Ele é maravilhoso. Vou comentar? Não. Tópico 2.2. Deus conhece todas as nossas necessidades. Então, além dele saber o que eu vou pedir, ele sabe o que eu vou falar,
ele já sabe também o que ele vai me dar. Que eu preciso. Então isso é muito interessante de eu comentar. Deus conhece as nossas necessidades, todas. A onisciência de Deus, ou seja, sua capacidade de conhecer tudo, passado, presente e futuro, inclui as necessidades físicas, emocionais, materiais e espirituais do ser humano. Legal esses pontos aqui. Emocionais, através da nossa cabeça, né? Aquilo que a gente sente, necessita. Materiais, o que a gente precisa aqui na Terra, né? O mundo, querendo ou não, gira em torno um pouco de dinheiro, então a gente tem que comprar as nossas coisas, tem que se alimentar. E espirituais, que é de fato o que ele pode proporcionar pra gente. Então esses 3 pontos aqui são muito interessantes. Aqui também das físicas, né? As necessidades físicas que a gente tem, fisiológicas, é muito importante. E ele continua aqui. Saber que Deus conhece as nossas necessidades nos encoraja a depender dele e a confiar em sua provisão, mesmo quando não somos prontamente atendidos. Precisamos confiar que Deus, em sua sabedoria, enviará o socorro ou a provisão no seu tempo. Isso aqui, novamente, bate o que a gente falou aqui no vídeo que vai sair essa semana. Muitos cristãos entendem que esse princípio, por isso, entender esse princípio. Por isso declaro, o relógio de Deus não se atrasa nem se adianta. Tudo acontecerá no tempo de Deus. Davi, o rei de Israel, que expressou alegria de ser cuidado por ele, ao dizer que nunca viu um homem bom ser abandonado por Deus. Está lá no Salmo 137, verso 5. Já o apóstolo Paulo escreveu que Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Filipenses 4:19. Então aqui novamente falou um pouquinho sobre Davi e sobre Paulo, mas eu vou meter a parte de cima aqui do Deus que supre as nossas necessidades. E é interessante, porque muitas das vezes nós achamos que eu sei das minhas necessidades, e não. Muitas das vezes nós não sabemos das necessidades que nós temos. Porque eu tinha até uma hora, quando eu fazia uma oração, eu tô até me esquecendo como é que eu fazia, mas eu fazia assim, no sentido de que Deus me dá aquilo que eu necessito, e não aquilo que eu preciso. Porque muitas das vezes o que eu preciso não é o que de fato eu necessito. Então, só Deus sabe das minhas necessidades. Eu posso encarar minha vida e falar, eu tô precisando de tal coisa nessa área. Só que Deus, de fato, conhece o meu coração e me conhece muito mais do que eu mesmo. Então, eu tenho que parar essa mania de ficar instalando e falando. Então, Deus, ele sabe muito mais das necessidades do que eu mesmo. Então, entenda que a gente entrega as nossas necessidades a Deus, sabendo que Ele é o Deus que vai suprir. E eu botei aqui, ó, já está preparando. A ideia também de que, Deus está preparando a minha vitória. Não, irmão, Deus já preparou. Assim, Deus, ele não está, como a gente também fala aqui, né? Jesus está voltando. Não, Jesus voltará. Não está como se ele estivesse distante, correndo ali uma maratona, e um dia ele vai chegar aqui e vai acontecer. Não, Jesus voltará e ponto final. Assim como ele também sabe das suas necessidades, ele não está preparando a sua vitória, preparando a sua necessidade. Não, ele já preparou e ele vai te entregar no tempo certo, porque é o que o tópico fala também. O tempo de Deus é diferente também do tempo dos homens. Então, o Cronos, que é o que eu falei aqui também em outros vídeos, falei também no vídeo que vai ser essa semana. O Cronos é o nosso tempo cronológico. O Kairos é o tempo de Deus. Deus, ele sabe o tempo certo, a hora certa, o momento certo de te entregar aquilo que você necessita. Então, entrega suas necessidades para Deus, saiba que Ele é o Deus que sabe o que você vai pedir e sabe também o que Ele vai te entregar, não apenas segundo as intenções do seu coração, segundo o que você quer, mas segundo o que de fato você necessita. Então, é o Deus que já está preparando a sua necessidade, já está preparando o banquete, já está preparando a sua vitória, porque Deus não é um Deus que está preparando, não, já vai te entregar na hora certa, porque Ele não está preparando, porque de fato ele vai te entregar na hora certa. Deu pra entender isso aqui? Ele está te preparando para receber. Muito bom. Bom, gostei. Muitas das vezes, fechou direitinho. Muitas das vezes a gente não recebe, não é porque Deus ainda não quer entregar, mas é porque ele está te moldando para você receber. Porque existe a coisa certa no tempo certo. Então, muitas das vezes você está sendo moldado por ele. E ser moldado por ele não é fácil. Amém. E mais uma coisa nesse tópico, eu botei aqui, ó. Já está preparando que precisa. Não, agora é o 3.2, mas eu vou te passar, senão eu vou embolar um assunto no outro. Então vamos lá. Então, amém, é isso aí, finalizando. Tópico 3. Passa aqui. A bondade de Deus está voltada para os retos. Uma pessoa benevolente que trilha os caminhos retos do Senhor manifesta bondade em suas atitudes para com o próximo. Era o que eu ia falar lá atrás. O salmista diz: faze o bem ao Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. Como eu disse lá atrás, a bondade do Senhor, o Senhor nos ensina através da sua bondade. Não só nos ensina que Ele é bom,
mas também nos ensina a ser bom. Não tem como nós sermos cristãos, nós carregarmos o nome de Deus, o nome de Cristo, e sermos pessoas ruins, sermos pessoas que não trazem a liberalidade na sua vida. A gente está falando muito sobre isso na revista dos adultos, quando a gente fala sobre mordomia cristã, que é justamente gerir aquilo que Deus colocou na nossa vida. Então, é o nosso tempo, é o nosso dinheiro, é os nossos filhos, nossa família. Então, é saber gerenciar aquilo que Deus tem colocado na nossa vida. E um bom cristão, eu diria que é aquele que é um cristão bom. De todos os dons que você puder buscar, de todos os dons que você puder almejar, a bondade é um dos melhores, né? É um dos mais difíceis, porque é difícil ser bom, porque como o Romo sempre fala, ser bom para quem é bom e pode me retribuir, isso é fácil. Agora, ser bom para quem me faz mal, né? Para quem me faz mal, para quem não pode me retribuir, aí é muito complicado. E aí que se manifesta a glória de Deus, né? É justamente nas nossas fraquezas, é justamente na nossa pequenez, né? Quando a gente mostra de fato a nossa humanidade. Então, assim, a bondade de Deus nos ensina também a ser bom. E no tópico 3.1, a gente vai falar sobre como que a bondade de Deus nos constrange. Vamos lá? A bondade de Deus transforma o nosso coração. Através do livro de Salmos, somos convidados a transformar o nosso coração, pois o Senhor é fiel em todas as promessas. Em todas as promessas. E é bondoso para com todos. Por isso, quando o ser humano contempla e prova da vontade de Deus, se enche de alegria. Assim, quando somos bondosos, agradamos ao Senhor, que é bondoso para aqueles que são bons, para os que obedecem a sua lei. Por sua bondade, Deus enviou o seu Filho para pagar o preço por nossos pecados. Quando olhamos para a bondade de Deus, encontramos nele somente amor. Não há espaço para vingança, para ódio e nem para ressentimento. Por que eu disse que a bondade de Deus nos constrange? Porque ele provou o seu amor, né? A maior expressão do seu amor foi ele ter entregado seu filho na cruz. O Amor estava falando sobre isso, sobre o vídeo que a gente assistiu essa semana, né? Um pai estando ali com a sua filha, né? Recém-nascida, acho que ela tinha 20 dias de vida, e ali a gente não sabe ainda essa sensação de ter um filho e esse amor por esse filho, a gente imagina, mas a gente não sabe, a gente não, né? Nunca sentiu isso, mas eu imagino que seja um amor assim avassalador, que mexe de fato. Falam que a mãe tem ali instintos maternos, né, que te fazem virar uma leoa mesmo, de ser capaz de matar e morrer por aquela pessoa. E é por isso que naquele sacrifício feito pelo pai de Isaac, como é o nome dele? Abraão. Por que faz sacrifício, né? Por que não foi Sara que foi entregar lá a Abraão? Por que foi o pai? Porque geralmente a mãe, ela tem esse instinto mais, né, de proteger, de não querer entregar, mas o pai, ele abre ali, né, momentaneamente a mão do seu filho, mas Deus ali, ele absorve aquele sacrifício, fala que não precisa, mas ele faria aquele sacrifício em prol da humanidade, né, em favor da humanidade. Mas enfim, o pai tá ali com uma criança pequenininha, sente um amor inexpressível e você pensa que você poderia matar e morrer por aquela criança e que nunca que você pensaria em sacrificar aquela criança, né? Mas Deus fez isso. E como você disse, Jesus já teve lá os seus 20 dias de vida, já foi um bebezinho, já chorou muito, já tirou as noites de sono dos seus pais. E ainda assim, Deus sacrificou o seu filho em prol da humanidade. Deus não se eximiu dessa responsabilidade, que também nem era dele, porque não foi ele, não foi Jesus que pecou. Ele não pegou, viveu 33 anos e não pecou, não experimentou do pecado, mas nós pecamos. Então, assim, que amor é esse? Por isso que eu falo que esse amor nos constrange, sabe? É um amor puro, é um amor que, independente das minhas ações, ele continua me amando. Por isso que a gente sempre faz essa separação, que Deus ama o pecador, mas não ama o pecado. E o fogo que consome é o fogo que consome o pecado. Não é o fogo que consome o pecador. Porque o que consome o pecador é esse amor, é essa graça, é a misericórdia. Então a gente tem que saber fazer essa separação também. Então por isso que o amor de Deus, a bondade de Deus, ela nos constrange, porque é algo que não depende da gente para ela acontecer. Né? É da essência de Deus. Quantas vezes a gente peca, a gente erra e pensa, caramba, por que Deus ainda me ama? Tem um hino muito bonito do Jael Subirá, que a gente sempre ouve, né? Me leva para casa. O início ele fala, como pode me amar Deus, conhecendo os meus pecados, sabendo o que eu faço de errado, e como pode me amar assim? Ele continua me amando, mesmo sabendo dos meus erros, mesmo sabendo daquilo que eu faço de errado, ele continua me amando. Não porque eu sou bonitinha, porque eu sou legal, porque faz parte da essência dele amar. Então, tópico muito legal, gostei bastante. Muito bom, você me fez pensar uma coisa que muito profunda, assim, porque desde a história da humanidade, quando se inicia, Deus ele é sempre o lado que perde, né? Deus ele cria o homem e perde, o homem se perde pelo pecado. Então, Deus, assim, não é que Deus perde, mas é que Deus ele tá sempre, Deus ele nunca tá do lado errado, né? A gente que sempre está.
Então o homem pecou, o homem decidiu se distanciar de Deus. Depois ele vai dar seu único filho, ou seja, ele está entregando. Talvez uma colocação melhor é que Deus ele está sempre entregando. E o homem entregando, melhor do que não perder. perder, porque Deus ele não perde. Mas assim, Deus ele está sempre entregando. Entregando e se entregando. Entregando e se entregando. E um homem, muitas das vezes, ele está não dando real valor a essa entrega de Deus. Porque, novamente, o homem, Deus ele dá a oportunidade para o homem, cria o homem do pó da terra, a criação de Deus, Deus ele cria o homem e dá a oportunidade do homem escolher entre ele, né, a árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem vai lá e escolhe o pecado, escolhe errar, assim como nós escolhemos todos os dias. Nós pecamos, assim como Adão pecou, nós pecamos. Nós estávamos ali na figura de Adão. Então, o homem ali peca. E aí, você vê o tempo, né, onde não tem ali mais o relacionamento cara a cara, mas nos tempos ali de Moisés, ali tem um tabernáculo, onde Deus ele manifesta a sua vontade de estar ali perto do homem novamente, e o homem ali murmurando, falando mal, nada nunca tá bom, nada nunca tá bom. E aí nós temos o ápice do amor de Deus, que é entregar o filho unigênito dele, né? Assim como Abraão, ele pediu para Abraão entregar, Abraão não entrega, porque ele interrompe o sacrifício e mata o cordeiro, né? Mostra aí um cordeiro entranhado ali nos galhos, né? Não deixa que ele entregue, não deixa que ele chegue ao final do sacrifício, mas Deus ele não poupa o seu único filho. Então Deus é um Deus que está sempre entregando, está sempre desejando, está sempre indo atrás. E o homem muitas das vezes está correndo de Deus. Então tome cuidado se a gente não está nesse ponto de correr de Deus. A gente não tem que correr de Deus, a gente tem que correr para Deus, ao encontro dele, que é o que fala também na lição. Na lição não, na música. No finalzinho ele fala, de braços abertos, eu quero voltar. E aí ele fala sobre a ideia da gente correr de volta para Deus, né? Deus correr para leva para casa, ele quer voltar para casa. É isso. Outra parábola aí também que fala, parábola do filho pródigo, vai falar que o pai estava aguardando a volta do filho. Quando o filho volta, o pai vai ao encontro. Então, assim, Deus é um Deus que sempre está disposto a correr atrás da gente. Então, por que a gente está correndo de Deus, né? Não corre de Deus. Só uma reflexão aí que Deus motivou a falar isso. E o finalzinho, 3.2, Deus se levanta pelos vulneráveis. Isso aqui é muito importante. Os menos favorecidos, os pobres. A humanidade vive uma crise social e moral onde valores como a fé, a sinceridade estão se esvanecendo. Mas no Salmo 12, encoraja-nos a vivermos na verdade, na retidão, na honestidade e na confiabilidade da palavra de Deus. Nesse Salmo, Davi lamenta pelas pessoas infiéis e impiedosas e motiva-nos a uma vida de responsabilidade e integridade em nossas palavras e ações. Diante de um cenário hostil, o cristão deve reconhecer ao Senhor e nele depositar a sua confiança. Aquele que é dependente dele, o Senhor se levantará de seu trono e o salvará. Creia há livramento para os que nele esperam e praticam a sua palavra. Então, assim, sabe o que eu achei interessante dessa revista? E englobando o final aqui, é que falou primeiro do posicionamento de Deus. Deus é bom. E ele construiu essa narrativa até o 2. E no 3, ele já falou um pouco do nosso posicionamento. Porque Deus é bom, como eu falei aqui no início. Deus ele é bom em sua essência, isso nunca vai mudar. Ainda que nós sejamos infiéis, ele permanece fiel. Então, ainda que nós sejamos maldosos, ele permanece bom, porque ele é bom em sua essência. Só que a questão é, essa bondade de Deus nos constrange e nos dá a capacidade de querer devolver esse amor. Então, se Deus ele me ama e Deus ele é bom comigo, eu quero devolver essa bondade para Deus. Então, nada melhor do que nós nos posicionarmos diretamente para Deus, de ser uma pessoa íntegra, respeitosa, amorosa, e todos esses atributos aqui que falamos no 3.2, e muitas das vezes nós não vamos demonstrar isso apenas para Deus, porque Deus é Espírito. Então não tem como ser bom aqui para Deus, quer um pouco de água, quer comida. A forma que nós temos de manifestar a bondade que Deus já nos demonstra para nós é para com o nosso próximo, é quem está ao seu redor, e é para os menos favorecidos, é quem de fato vai precisar da nossa bondade. Então aqui eu não estou falando que, eu também já ouvi algo essa semana, de que a igreja não tem que ser apenas encarar a igreja como uma ONG, né, que ali está só alimentando, não. Mas a igreja é um local onde nós temos que suprir as pessoas espiritualmente e fisicamente também. É papel sim da igreja levar alimento aos necessitados, levar roupa aos que estão ali nus, né, que estão precisando de um mantimento. É levar sim o amor de Deus. Mas o amor de Deus precede também, é carregado com essas coisas, com essa necessidade. Então, imagina eu chegar para um morador de rua, eu tenho algo de Deus, vou te trazer um alimento espiritual. Mas é o alimento físico que ele está precisando, e o almoço que ele não teve hoje.
Então, assim, a gente tem que ter essa visão mais detalhada para as coisas. Tem que ter essa visão mais detalhada. Porque, de fato, como nós podemos manifestar a bondade, a nossa bondade, e direcionar diretamente para Deus, é para com o nosso próximo. Então, é isso. Tente manifestar a sua bondade, porque se Deus é bom, ele te constrange a ponto de você precisar devolver essa bondade para ele também. Se você só devolve fazendo pelo próximo. Amém. É isso. Conclusão? Conclusão. Quer ler? Vou orar? Eu li. Conclusão. A bondade de Deus é parte da sua essência e é um dos seus principais atributos. Ao contrário da bondade humana, a bondade de Deus é imutável e constante, sem sombra de variação, né? Pois Deus é padrão de bondade e revela-se através da sua graça e misericórdia. Muito bom. Gostei muito dessa lição. Também gostei bastante. Muito simples, mas muito prática. Muito profunda. E muito profunda também. É. Então agora a gente vai ler aqui como momento de oração, né? Comente aí, hoje nós não tivemos nenhum comentário. A galera tá entrando e ainda. saindo. Comente pelo menos aí um amém quando a gente terminar a oração, tá bom? Eu sei que foi uma lição talvez um pouco mais simples, né? Que não tem muitas perguntas. Mas comente aí que você estava aí com a gente e ouviu um pouquinho do alimento de Deus pra gente. Show? Então, no momento de oração, oremos para que a gratidão a Deus, que é bom e misericordioso, seja manifestada pelo seu povo em todo o tempo. Então, a oração é direcionada pra gente, né? Pra nossa atuação. Gratidão, né, pela sua bondade e pela sua misericórdia, né? Então, vamos lá, oremos. Senhor Deus e meu Pai, muito obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui no canal Boa Semente mais uma semana, desempenhando aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. A gente está aqui explicando, né? Trazendo alguns ensinamentos, alguns insights sobre a revista Betel Conectar Mais. Então, muito obrigado, Senhor. Nessa semana em específico, nós queremos orar, nós estamos aqui unidos, te pedindo para que nós venhamos reconhecer a sua bondade, reconhecer a sua misericórdia, que o nosso coração venha a ser um coração grato diante de ti, né? Um coração que se move para ti e que não só através de palavras, mas que nossas ações venham refletir isso também. Então, que a gente venha ser pessoas boas, que a gente venha praticar a bondade com os menos favorecidos, que a gente venha praticar a misericórdia com aqueles que precisam, aqueles que nos devem algo. Então, que essa lição ela venha trazer transformação no nosso meio. Que na aula de domingo, os jovens venham ser impactados por essa palavra e que eles venham sentir de fato, Senhor, a tua presença, uma presença que transforma, uma presença que constrange, que faz com que a nossa vida seja mudada, seja transformada, seja renovada. Então, Senhor, usa essa geração para trazer bondade aos corações, usa essa geração para trazer misericórdia, para trazer paz, e nós estamos aqui dispostos, nós estamos nos colocando diante de Ti para ser essa geração que vai fazer a diferença. Então, Senhor, muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui, nos dar uma aula abençoada no domingo, aos professores dos jovens, à classe dos adultos, à classe das crianças, todas as classes, que venha ser uma aula muito abençoada. Tudo isso que eu te peço, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. O Mel tá impaciente, já tá com fome. A gente tranca ela aqui no quarto junto com a gente, senão ela não fica quieta. Então é isso, pessoal. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, @canal Boa Semente, @polifeitosa e @romulobarba. É muito bom ter vocês pertinho. Não se esqueça também de fazer parte do Apoia-se Boa Semente Jovens. O link está aqui embaixo. Fazer parte do grupo também. E também acompanhar o vídeo que vai ser essa semana sobre namoro cristão. É isso. Então, um beijo. Tchau.